Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Santo, 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 santo é o Senhor Deus dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Graças a Deus. Boa tarde, boa noite. Meu amigo, minha amiga, mais uma vez é um prazer estar com vocês neste dia maravilhoso, nesse primeiro fim de semana do mês de março do ano de 2022. Eu venho até a vocês neste dia da parte de Deus trazer uma mensagem poderosa, uma mensagem que irá de provocar em nós um espírito de humildade. Mas, mais uma vez, antes de pregar a palavra de Deus, eu gostaria de convidar você, meu amigo, minha amiga, que irá de ter acesso a essa pregação do Evangelho, a se inscrever no meu canal no YouTube que eu criei. Para quem não está informado, eu tenho um canal no YouTube, já está a caminho de um ano. Ele está disponível no meu perfil. Se você entrar no meu perfil, vai ver, está marcado o meu canal que eu criei, coloquei lá o meu nome que é Inocêncio Walter. Mas entra no meu canal, se inscreva, dá um like. Fazendo isso, você estará ajudando o canal a crescer, ao mesmo tempo a dar acesso para que a palavra de Deus ela possa se expandir, para que milhares e milhares de pessoas elas possam ouvir a mensagem do Evangelho. Às vezes nós não temos ideia, mas por dia muita gente morre, muita gente se encontra nesse preciso momento desesperada, angustiada, sem saber o que fazer da vida. Às vezes é uma questão muito simples. As pessoas elas precisam de alguma palavra de conforto, uma palavra que possa lhes dar vida, que possa lhes dar vontade de viver. Mas como elas poderão ouvir a palavra se não tiver homens e mulheres de Deus com coragem de levar a pregação do Evangelho neste mundo? Por isso, você que talvez está me ouvindo, que o Espírito Santo tem falado com você, que você tem sentido no coração um desejo, uma vontade de ajudar isso aí, de falar de Deus para as pessoas, não espera, faça isso. Fazendo isso, você estará deixando o coração de Deus muito feliz. Amém? Muito bem. Eu vou fazer a oração. Assim que eu terminar de fazer a oração, vamos ouvir a palavra de Deus. A mensagem de Deus é uma mensagem, conforme eu expliquei, que irá de provocar talvez em nós um sentimento de humildade, um sentimento que irá de nos levar a se voltar mais para Deus. Porque sem a palavra de Deus é muito difícil nós poder ter uma direção, ter uma orientação e saber para onde nós vamos. Por isso, é de suma importância sempre que nós estejamos em conexão com Deus diária, porque isso é muito importante para a nossa edificação, ao mesmo tempo para o nosso crescimento de vida. Amém? Graças a Deus. Feche os teus olhos, vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai amado e querido, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te louvo e te agradeço, meu Deus, por esse dia maravilhoso, pelo Senhor me dá a graça, me dá o privilégio de ouvir a Tua voz diariamente, meu Pai. É bem verdade, meu Pai, que a única maneira de o homem e a mulher poder ouvir a voz do Senhor diariamente é através da conexão, é através da comunhão com Deus que se passa através da oração, da leitura da Bíblia Sagrada e ao mesmo tempo andar em espírito, que significa fixar a mente e o coração no Espírito Santo. Isso é um exercício difícil, mas não é impossível. É bem verdade, meu Pai, que a grande dificuldade dos dias de hoje é de se manter puro, é de se conservar limpo e se voltar sempre para Deus diariamente, porque é isso que o Senhor pede, que nós nos santifiquemos. Diz a Tua palavra que seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor tome a direção, que o Senhor tome a orientação deste momento, que eu estarei pregando a Tua palavra. Que o Espírito Santo fale por mim. Eterno Deus e Pai, o Senhor é o Deus cuja sua bondade, cuja sua misericórdia dura mais de 1000 gerações. O Senhor é o Deus que ressuscita os mortos. O Senhor é o Deus que faz nova todas as coisas. O Senhor é o Deus que tira do pó o monturo e o necessitado, e o Senhor o faz assentar aos pés dos príncipes. O Senhor é o Deus criador dos céus, da terra, do mar, do universo, de todas as coisas que existem. O Senhor é aquele que sustenta o mundo, o universo, todas as coisas que existem pela eterna palavra do seu poder. Por isso eu quero lhe pedir em nome do Senhor Jesus que o Senhor me dê graça, que o Senhor me dê Espírito Santo de Deus, inspiração para pregar a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus, dirija
esse momento. Dirija, meu Deus, esse momento. Que o Senhor fale por mim, Senhor. Que o Senhor possa falar aquilo que tanto eu como essa pessoa que estará ouvindo essa pregação, ela possa ouvir e assim a vida dela possa mudar, como também a minha vida ela possa mudar. Deus, eu te louvo e te agradeço. É necessário que o Senhor cresça em nós e que nós possamos diminuir. É que eu lhe peço e lhe agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Muito bem, meu amigo, minha amiga. Conforme você ouviste na oração, que a única maneira de nós estar perto de Deus é através da conexão. A conexão é a oração diária e a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, nós estamos irremediavelmente perdidos. Amém? Por isso eu aconselho mais uma vez você a ler a Bíblia Sagrada. Missionar é difícil, é complicado. Faça o esforço. É no esforço, é no desejo que um dia você irá de alcançar a capacidade de ler a palavra de Deus todos os dias. Faça da palavra de Deus, faça da oração a tua prioridade, a coisa mais importante. Se você perceber, pouco a pouco você será moldado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Muito bem. Para o dia de hoje, a palavra que nós vamos, que o Espírito Santo irá de falar para nós, se encontra no livro do profeta Jeremias. Jeremias está no meio da Bíblia. Se você, por exemplo, você se vê, por exemplo, a Bíblia Sagrada, o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, nós começamos, por exemplo, né, livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízo e Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônica, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantos de Cântico, Isaías, Jeremias. Depois do livro do profeta Isaías, vem o livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 9, versículo de número... Jeremias, capítulo número 9, versículo 23 e 24, diz assim a palavra do Senhor, através da boca do profeta Jeremias. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. E a terceira palavra que nós vamos ler, que vai confirmar esse texto aqui, se encontra no Novo Testamento, na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. O título é A Visão de Paulo. Versículo de número 7, diz assim o texto sagrado. Para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Aleluia, glória a Deus. Pois bem, meu amigo, minha amiga, para o dia de hoje, a palavra que o Espírito Santo tem para você, tem para mim, o tema é não se gloriar. Para começar a missionar, o que significa a palavra não se gloriar? A palavra não se gloriar significa cobrir-se de glória, exaltar-se. A expressão exagerada de si mesmo, orgulho, envaidecer. A segunda pergunta sobre esse tema que o Espírito Santo irá falar sobre não se gloriar é: o que é que mais as pessoas se gloriam nesta vida, neste mundo? A palavra de Deus tem a resposta. Nós lemos no livro do profeta Jeremias, no capítulo número 9, logo no versículo 23, tem a resposta do que mais as pessoas hoje em dia no mundo inteiro se gloriam. Diz assim o texto sagrado: não se gloria o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Aqui nós encontramos três coisas. Essas três coisas aqui são fundamentais. É que mais tem levado muita gente no mundo inteiro, rico, pobre, a se corromperem, a destruírem a sua vida por causa dessas coisas. As primeiras coisas que as pessoas se gloriam mais nessa vida, seja até as pessoas que não estão, que são cristãos como não cristãos, mas que se deixam dominar por isso, é a sabedoria, conforme diz a palavra de Deus. O que é a sabedoria? A palavra sabedoria significa a pessoa que é cheia de conhecimento, de informações, seja da vida, do dia a dia, como da vida espiritual.
É já bem dito e é verificado normalmente que as pessoas que têm mais influência neste mundo são as pessoas que são plenas de conhecimento, que têm muita sabedoria, seja no que diz respeito ao âmbito da vida natural como da vida espiritual. A sabedoria ela é importante porque a sabedoria ela te ajuda, ela nos ajuda a viver com segurança. A sabedoria nos ajuda a conquistar, a avançar nesta vida. Mas só que nós temos que fazer atenção, por quê? Porque nós não devemos ser demasiadamente sábios. Ou seja, o que é ser missionário demasiadamente sábio? É a pessoa pensar que ela é a dona de si mesma, ela não precisa de ouvir mais ninguém porque ela sabe. Não. Essa é a sabedoria, essa não é a sabedoria que a palavra de Deus nos ensina. Essa sabedoria ela é demoníaca, porque ela vai nos levar rumo à destruição. Mesmo que nós temos acesso até o conhecimento, até informações, seja o conhecimento das coisas dessa vida, para conquistar em qualquer área que a pessoa esteja formada, nós temos que entender uma coisa, que nós não nascemos sábios. Conforme eu expliquei, né? A sabedoria a pessoa busca através da leitura, através das pesquisas, a pessoa se empenhar, a pessoa torna-se uma pessoa sábia. Mas nós temos que entender que a sabedoria, se nós não tomar cuidado, ela pode nos tornar uma pessoa orgulhosa. E nós acabamos se orgulhando na sabedoria e acabamos sem perceber de cair no abismo, na destruição. A segunda coisa que Deus fala através da boca do profeta Jeremias, que leva muita gente a se gloriar, é a força. O que é a força missionária? A palavra força só em si é a pessoa que tem a potência física, ou seja, muito forte, muito elevada. A pessoa que tem influência, a pessoa que consegue dominar as pessoas através do seu poder. Essa é uma das definições da força. Só que a força também tem a mesma consequência que a sabedoria, se a pessoa não se controlar. Por quê? Porque a pessoa também pode cair no abismo por causa da sabedoria. Vou dar dois exemplos de dois homens que foram usados por Deus, tanto na sabedoria como na força. Um deles foi Salomão. Nós sabemos o que aconteceu com Salomão. Salomão, quando Deus havia dito para Davi: o teu filho Salomão ele vai me substituir, ele vai te substituir no trono. E Salomão, quando começou o seu reinado, ele fez uma coisa interessante. Ele guardou o conselho que o seu pai Davi tinha lhe dito. Davi, ele quando estava aqui para morrer, ele não deixou riqueza para Salomão, não deixou riqueza. A única coisa que Davi deixou para Salomão foi conselho. E um dos conselhos que a palavra de Deus ela registra com peso que Davi havia deixado para o seu filho Salomão é: ser homem e siga o Deus do teu pai. Você será um homem com muito sucesso, com muita tranquilidade, e você será um homem feliz. Ele guardou aquele conselho do seu pai Davi. E o que aconteceu? Quando Salomão ele subiu no trono, depois que o seu pai, quando ele sucedeu o seu pai no trono, ele havia feito uma oração a Deus. Ele disse: olha Deus, olha, eu estou aqui, eu sou inexperiente, mas preciso de dirigir o teu povo. Olha, me dá sabedoria para que eu possa dirigir, para que eu possa reinar e para que eu possa dirigir o teu povo. Deus se agradou daquela oração que Salomão fez. Por causa dessa oração que Salomão havia feito, Deus disse: olha, por você não ter me pedido riqueza, não ter me pedido a vida dos teus inimigos, eu vou te dar sabedoria, que é para você dirigir o meu povo, ao ponto que nem antes nem depois de você terá alguém mais sábio do que você. Salomão ouviu aquilo de Deus, ele ficou impactado. Por quê? Porque Deus ele havia dito: você não me pediste riqueza, não me pediste amor dos teus inimigos, você me pediste apenas a sabedoria para reinar e para dirigir o meu povo. E por causa dessa oração que Salomão fez, Deus lhe deu riqueza, Deus lhe deu honra, e Deus lhe deu uma sabedoria inexplicável, que ele foi, nem antes nem depois dele houve alguém tão sábio como Salomão, que a palavra de Deus ela diz que Salomão ele escreveu 3.000 cânticos, e ele escreveu 3 livros, que é o Cântico dos Cânticos, o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes.
Mas só que o que aconteceu com Salomão, ele por falta de vigilância, por falta de controle, por falta de direção e de orientação, ele se deixou corromper pela sabedoria porque ele quis se deixar corromper. Ele não teve o controle, ele não teve a humildade de reconhecer em certas ocasiões, não, Deus é que me deu essa sabedoria, então tenho que cuidar bem dela para não se corromper. Mas só o caso de Salomão, ele acabou por se corromper, por quê? Porque ele se deixou influenciar pelas muitas mulheres que ele tinha. Porque Salomão, ele tinha 1000 mulheres, ele tinha 300 princesas e 700 concubinas. Quer dizer, a sabedoria que Deus havia dado para Salomão, ele usou para o mal, ele usou que é para conquistar inúmeras mulheres, e essas muitas mulheres que ele acabou por conquistar, lhe levaram a se corromper, porque ele começou a se envolver com mulheres que Deus havia dito para os filhos de Israel: vocês não vão se envolver com essas mulheres, porque elas professam outras religiões, outras doutrinas, vão vos corromper. Por essas Salomão se apegou por amor. Quer dizer, a sabedoria que Deus havia dado para ele se transformou em uma ruína na vida dele. E outro exemplo da força, que eu queria falar da força, é exatamente o que aconteceu com Sansão. Sansão, a força que ele tinha, era Deus que havia dado. Mas sobre Sansão, algo muito interessante. Sansão, ele venceu os inimigos, ele derrotava os inimigos, tudo bem, ele tinha um som de Deus na vida dele. Ele tinha uma força inexplicável, mas o segredo da vida de Sansão estava na obediência que ele tinha no voto que ele havia feito com Deus. A obediência de Sansão levava ele a ser o homem mais forte, ao ponto que ele, com um cajado de jumento, ele havia matado mil filisteus. Só para você, meu irmão, nós temos a ideia da força que Sansão tinha. Mas é aquilo que eu acabei de falar. Ele se gloriou na força e acabou por cair na ruína. E a terceira coisa que leva muita gente a se gloriar nesse mundo, nessa vida, ao ponto de levar elas a caírem em tentação, a pensarem que são Deus, é a riqueza. A palavra riqueza significa fortuna, a pessoa que tem muitos bens. E muitas das vezes as pessoas que são ricas, elas pensam que são semideuses. Por quê? Porque elas têm acesso, né, por causa da grande quantidade de dinheiro, de milhões que eles têm, a pensarem que podem ter o controle de tudo e de todos. Mas só que a riqueza, meu irmão, ela tem um problema. Ela corrompe quando nós não temos a direção divina do nosso lado. Não é pecado ser rico. Tem homens de Deus que foram ricos, como por exemplo Jó. Jó foi rico, mas o problema é que essas coisas que eu falei, né, a sabedoria, a riqueza, e a sabedoria, a força e a riqueza, elas têm que ser acompanhadas com Deus para nós não nos corromper. Agora, qual é o perigo de nós nos gloriarmos, missionário? Olha, o problema de nós nos gloriarmos é que quando nós nos gloriamos tanto na sabedoria, na força e na riqueza, passamos a ser pessoas desprezíveis diante de Deus. Por quê? E Deus ele vai criar situações que nós vemos cair vai criar situações para nos humilhar, para quê? Que é para exatamente isso, que é para nós ser reduzido a nada, que é para a soberba cair por terra, porque as pessoas que têm muito conhecimento, que têm muita força e que têm muita riqueza, automaticamente a soberba começa a nascer no coração deles, sem eles perceberem. Então o perigo de nós nos gloriarmos é que nós acabamos por nos tornar pessoas vaidosas, pessoas cheias de nós mesmos, ao ponto que, se nós não tomar cuidado, já não vamos querer mais ouvir nenhum conselho. Mas Deus não quer que nós sejamos assim. Agora, o quarto ponto é: nós devemos nos humilhar diante de Deus. Nós devemos humilhar diante de Deus. Vou dar um exemplo de alguém que teve tudo nessa vida, quando esteve aqui na terra, e ele tem tudo até hoje, e ele nos deu um exemplo da humildade. O apóstolo Paulo, ele fala na Epístola aos Filipenses, no capítulo 2, sobre a exaltação, sobre Cristo. Ele fala assim: olha, tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não teve por forma de usurpação o ser igual a Deus. Antes, humilhou-se a si mesmo, tornando em forma de homem, e sofreu até morte de cruz. Ou seja, Cristo ele tinha tudo, mas ele se humilhou. Tem várias passagens da palavra de Deus nos dão exemplo da lição da humildade do nosso mestre.
Jesus, ele sempre que as pessoas elogiavam, ele passava toda a glória para Deus. Quando as pessoas lhe falavam, quando as pessoas ele exaltava ao mesmo tempo a Deus. Quer dizer, ele até deu um exemplo de humildade, falando assim, quem olha para mim, olha para o Pai, glória a Deus. A humildade, ela tem que fazer parte do caráter da pessoa que tem tanta sabedoria, que tem tanta força, que tem tanta riqueza. Cristo nos deu um exemplo que nós devemos nos humilhar sempre diante de Deus. E sobre a humildade tem algo interessante porque que a humildade é uma grandeza no coração daquelas pessoas que se consideram frágeis. Ou quando falo frágil, as pessoas que são pobres de espírito, as pessoas que não se exaltam, deixam sempre a exaltação a Deus. Nós precisamos aprender a ser humilde, a reconhecer a grandeza de Deus e a reconhecer o plano de Deus para a nossa vida, reconhecer o nosso lugar e aprender a respeitar o lugar das pessoas. É isso que Deus quer, que tanto você como eu, nós possamos cultivar dentro de nós o espírito de humildade. Devemos nos humilhar sempre. E quando alguém tiver a nos exaltar ou estiver a nos elogiar, talvez porque gostou de ouvir a mensagem do Evangelho através de nós, ou através de alguma boa palavra, de algum bom conselho que o Espírito Santo nos ouve para dar aqui para as pessoas, nós temos que diretamente, se esconder atrás da cruz de Cristo e entregar toda a glória a Deus. A importância de cultivar a humildade, meu amigo, minha amiga, é que nos torna pessoas parecidas com Cristo. Nós temos que ser parecidos com Cristo e um exemplo de ser parecido com Cristo é a humildade. Nós temos que deixar Deus nos dirigir sempre. Temos que ser pessoas que aprendem a ouvir mais de Deus e a falar pouco. A vontade de Deus é que nós estejamos em silêncio e que nós deixamos Ele falar através de nós. Nós temos que ter a direção e orientação de Deus para ser sábio, para aprender a deixar o Espírito Santo glorificar Deus através da nossa vida, através do nosso exato, através do nosso bom testemunho. E a penúltima pergunta sobre não se gloriar, sobre essa mas não se gloriar, é só a Deus. Por que nós devemos nos gloriar em conhecer a Deus? Glória a Deus. Olha, meu amigo, a vantagem de se gloriar em conhecer a Deus é que faz com que a sabedoria, a força e a riqueza esteja sob controle na nossa vida e ela não nos corrompa. O homem que tem Deus, que coloca o reino de Deus da sua justiça em primeiro lugar, não é dominado pela sabedoria exagerada, não é dominado pela força, nem tampouco pela riqueza. Nós temos que nos gloriar em conhecer a Deus. Sabe por que as pessoas hoje estão nesse âmbito aqui? As pessoas se corrompem por causa da sabedoria, as pessoas se corrompem por causa da força, as pessoas se corrompem por causa da riqueza. É exatamente por causa as pessoas não conhecem a Deus. As pessoas se deixam envaidecer pela beleza, pela vaidade. Essa mensagem aqui serve tanto para os homens como para as mulheres. Tudo que nós temos, essa vida que nós vemos aqui na terra, se você não sabe, meu amigo, minha amiga, ela é passageira. Por isso, se nós estamos vivos, se nós respiramos, se nós estamos a conquistar, é pela permissão de Deus e pela sua graça e pela sua misericórdia. A palavra de Deus, ela diz que a nossa vida, a vida do ser humano, que você não sabia, ela é como a erva do campo, que hoje existe, mas já não existe mais. Nós não somos nada, meu irmão. Se o ser humano está vivo, é pela misericórdia de Deus, porque Deus, ele é amor. Só isso. Deus, ele pode destruir o planeta em um sopro da sua boca. Por isso que nós não devemos nos gloriar com nada. Eu vejo isso porque tanto muitos homens e muitas mulheres se gloriam por causa da sua beleza, por causa do seu cabelo, por causa do seu rosto, por causa da sua roupa, por causa da sua postura, por causa da sua beleza física. As pessoas, como são ignorantes, né, não conhecem a Deus, as pessoas de maneira vulgar se expõem de maneira vulgar nas redes sociais, mostrando o corpo que tem, ou as curvas do corpo que tem, o que perdeu, o que ganhou. Quer dizer, isso tudo é ignorância da parte do ser humano, porque não devemos nos gloriar em nada. Nós não temos que nos gloriar em nada, meu irmão. Em nada, absolutamente nada. E o último exemplo que eu queria falar para vocês sobre não se gloriar. Essa aqui é duro, porque essa aqui vem de alguém que Deus usou muito nessa terra, que é para nós ter acesso a livros. Estou a falar do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi o discípulo de Cristo que mais foi usado por Deus
para escrever cartas. O apóstolo Paulo diz a história que ele era um homem poliglota, um homem erudito. Ele tinha duas cidadanias, tanto a romana como a cidadania dos judeus. Olha, dos apóstolos que Jesus teve aqui na terra, não teve ninguém que encostou no apóstolo Paulo. Estou falando no bom sentido da palavra. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele foi o discípulo que mais livros escreveu. Ele escreveu 14 epístolas. E foi o discípulo que mesmo repreendeu a Pedro na cara quando Pedro estava a se comportar mal a respeito da circuncisão. Você vê a autoridade que Deus ele havia dado no apóstolo Paulo. Deus usou a vida de Paulo que é para ser um exemplo para a igreja cristã, que a pessoa pode servir a Deus, pode ser fiel a Deus, tanto na fartura como na riqueza. Mas aqui aconteceu algo extraordinário, por quê? Porque no capítulo 12, que nós lemos da segunda epístola aos Coríntios, o tema é a visão de Paulo. Ele declara, o texto começa assim, vou falar do 1, 2 e vou chegar até no 7. Ele declara assim, olha, como é que ele diz, meu apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, ele declara assim, olha, eu tive uma visão, vou contar para vocês, para os cristãos de Corinto. Eu conheço um homem, se no corpo eu não sei dizer, se fora do corpo eu não sei dizer, mas eu sei que esse homem foi até o terceiro céu e recebeu de Deus coisas inefáveis, ilícitas, coisas inefáveis, inexplicáveis que não é dito aos homens de explicar. Esse homem aqui era ele, mas só que ele não queria se declarar para a igreja. Mas só que no versículo 7, ele declara algo interessante, olha. Foi para que eu não me exaltasse pelas grandezas de revelações, foi-me colocado um espinho na carne. Deus colocou um mensageiro de Satanás para me esbofetear, assim com que eu não me exaltasse. O problema aqui é o que eu acabei de falar. Ele foi muito usado por Deus. As cartas que Paulo escreveu eram tão poderosas que as pessoas, quando liam as cartas de Paulo, lhe elogiavam sem falar, não, você é um grande homem de Deus. Deus tem usado a tua vida aqui para levantar a igreja, que é para fortificar a igreja, que é para nos tirar da lama. Só que no interior dele, ele ficava tão alegre, né? Ele falava assim, graças a Deus, eu sou Paulo, Deus está me usando. Então, que é para ele não se tornar uma pessoa orgulhosa, Deus ele enviou um mensageiro de Satanás para lhe esbofetear, ou seja, o que significa dizer, meu irmão, até pregou o evangelho, até falar a palavra de Deus, nós não devemos nos gloriar. Nós temos que nos gloriar em conhecer a Deus. Só que pregou o evangelho é pela misericórdia, pela graça de Deus. Porque talvez você está me ouvindo a pregar, você está pensando que é de minha livre espontânea. Não, é bem verdade que eu tomei a decisão de pregar. Mas o Espírito falou comigo 3 vezes sobre a minha vocação, sobre o meu chamado da obra missionária. Mas eu, conforme havia dito, o tempo passou e à medida que a conexão foi aumentando com o Espírito de Deus, eu decidi ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que Deus quer. Mas eu me glorio em conhecer a Deus, porque se Deus não me desse a graça de lhe conhecer, eu seria mais um no meio da multidão. O que significa dizer, meu amigo, minha amiga, olha, que tanto você como eu, nós temos que nos gloriar em conhecer a Deus. Conhecer a Deus não é difícil, não é complicado. Isso basta tanto eu como você desejar diariamente. Existem algumas etapas que é para conhecer a Deus, que nós que queremos conhecer a Deus, nós temos que fazer isso. É o único meio. Nós temos que desejar Deus, temos que buscar a Deus, temos que gastar tempo ouvindo a voz de Deus, lendo a palavra dele e obedecer os princípios de Deus. Ou seja, um dos princípios de Deus que nós temos muita dificuldade em obedecer é negar a nós mesmos. Negar a nós mesmos que é para fazer a vontade de Deus. Infelizmente, hoje em dia, as pessoas não estão a conseguir se voltar para Deus. Por quê? Porque as pessoas não querem abandonar os seus pensamentos, não querem abandonar as suas necessidades, não querem abandonar as paixões que o seu corpo, que a sua natureza deseja para se submeter a Deus. Meu amigo, com Deus é toma aqui, dá cá. Se eu e você queremos ser usados por Deus, nós temos que perder a nossa vida e ganhar a vida de Deus. Eu, quando falo perder a nossa vida, é deixar de fazer aquilo que a maioria faz. Se a maioria peca, se a maioria faz o que não presta, nós temos que ter um comportamento completamente diferente. Você acha por que o nosso mestre Cristo ele falou que apertada é a porta, estreito é o caminho? Isso significa dizer o quê? Renúncia, meu amigo, minha amiga.
Se nós queremos ser usados, nós temos que renunciar. Temos que renunciar à nossa vontade. Nem tudo aquilo que as pessoas fazem, nós temos que fazer. Mas como assim, missionário? Olha, a salvação ela é de graça, meu irmão. Mas a unção de Deus, ela custa caro. Eu quando falo de unção, estou a me referir ao quê? A santificação, a justificação, a vida santa. Porque tudo isso aqui, isso faz parte, que é para a pessoa ter acesso, que é para a pessoa ter o passaporte para ir para o céu. No céu não pode entrar pessoas sujas, não pode entrar pessoas orgulhosas, não pode entrar pessoas arrogantes, não pode entrar pessoas que fazem tudo aquilo que o seu corpo, que a sua mente deseja. Não. Nós temos que parar de pecar, temos que parar de errar. Nós temos que parar de fazer aquilo que a maioria das pessoas fazem. Se nós queremos que o Espírito Santo molda o nosso ser, transforma a nossa vida, nós não devemos nos gloriar. Nem na sabedoria, nem na força, nem na riqueza. Mas nós temos que gloriar único e exclusivamente em Deus. Deus ele declarou dizendo o seguinte, olha, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 29. Se eu e você queremos encontrar a Deus, queremos que a nossa vida dê um salto de 360 graus, queremos que a nossa vida floresça, brilhe como a luz da aurora, então nós temos que nos gloriar em conhecer a Deus e temos que fazer por onde servir a Deus. Amém? Espero que essa palavra simples e poderosa que possa trazer tanto a mim e a você um exame de nós mesmos e nos levar a partir de hoje em diante a não se gloriar, a não se orgulhar em nada, mas único, exclusivamente em conhecer a Deus. Amém? Obrigado por ter me ouvido. Feche os olhos, fazer a última oração. O Espírito Santo, ele irá fazer a obra sempre, como tem feito em nome do Senhor Jesus. Santo Deus, é sempre um prazer maravilhoso estar na tua presença, meu Pai. É bem verdade, meu Pai, que a humildade é o caminho para a vida eterna, Senhor. A tua palavra ela declara dizendo, Senhor Jesus, que sem mim nada podereis fazer. É bem verdade, Senhor Jesus, que se nós não tomamos a decisão de se voltar para o Senhor diariamente, não vai acontecer absolutamente nada, meu Pai. Ser cristão ou viver a vida cristã não é fazer uma fantasia, nem tampouco levar uma vida como leva a maioria. Ser cristão é obedecer a palavra de Deus, é viver uma vida santa, é odiar o pecado, é odiar aquilo que o Senhor odeia, meu Pai. É bem verdade, meu Deus, que o mundo jaze do maligno. É bem verdade, meu Pai, que o ser humano do século XXI, atualmente, a maioria das pessoas não tem nem um pouco desejo de se voltar para Deus. As pessoas, elas amam, elas gostam desse mundo. Mas o Senhor, ele declarou, dizendo o seguinte, que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Essa pessoa que irá de ouvir essa mensagem, que está a ouvir essa mensagem, que ela possa tomar uma decisão de se voltar único, exclusivamente para Deus. Assim com que o teu nome ele seja exaltado, seja glorificado. Espírito Santo de Deus, nos ajuda, Deus, a viver em santidade. Nos ajuda, Deus, num mundo de trevas, num mundo de tanta sujeira, a estar sempre em conexão com o Espírito Santo diário, através da oração, através de uma música santificada de adoração ao Senhor, através da pregação do Evangelho, através de uma vida santa e através do nosso bom testemunho, que é isso que o Senhor quer, que nós venhamos ganhar isso através do nosso bom testemunho, através do nosso silêncio. Que o teu nome seja exaltado e glorificado. Espírito Santo, muito obrigado. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado, meu amigo, minha amiga. Foi um prazer estar com você no dia de hoje. Conforme eu tenho dito e digo sempre, a mensagem não é minha. A mensagem é uma iluminação da parte do Espírito Santo. Mas, missionário, como assim? Vou te explicar. Quando nós estamos sempre em oração, quando nós estamos sempre a ouvir músicas cristãs, mensagens, pregações do Evangelho, quando nós estamos sempre a fixar nossa mente no alto, nas coisas santas, o que vai acontecer? Nós iremos de ter a facilidade de ouvir a voz de Deus. Se nós estiver conectado com as coisas de Deus, então é fácil Deus falar conosco. O nosso coração ele estará cheio de pureza, de limpeza, de santidade. Amém? Essa é a única solução. Se você quer que Deus fale com você, se você quer que Deus ele comunica contigo e comunica comigo, a única solução é essa. Nós temos que renunciar,
Temos que deixar de fazer aquilo que o nosso corpo, que a nossa mente, que a nossa carne deseja e fazer aquilo que o Espírito Santo quer. É a única solução, tanto para você, tanto para mim, para nós poder ter a salvação. É conforme eu te expliquei, nós temos que ver cada dia como se fosse o último dia aqui na Terra. Espero que essa palavra tenha te edificado, que o Espírito Santo possa convencer e possa convencer tanto a você como a mim do pecado, do juízo e da justiça. Espero, pela graça de Deus, fazer o próximo vídeo, estar aqui com vocês. Um abraço, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Um abraço, tchau.